Olá, pessoal. Então, todos bem? Espero que sim. A gente tem falado muito de equilíbrio, equilíbrio, Sol em Libra, os dois pratos da balança, e da necessidade da gente conhecer o lado iluminado e o lado sombra. E como a gente aqui está sempre falando da vibração e da frequência, sempre em alta, né? Sempre no lado luz, sempre no lado positivo, eu hoje resolvi trabalhar na análise, no aprofundamento do lado negro da força, do lado negativo, lado yin. Principalmente porque hoje nós estamos terminando a onda encantada do macaco, que fala da ilusão, que traz a ilusão que é a nossa vida como essência desse selo. E, portanto, magia e brincadeira. Para a gente não levar tão a sério esse lado de fora, não dar tanto poder a esse lado de fora. Porque senão, quando a gente chega no 13º tom dessa onda encantada, que é a noite cósmica, a gente pode não conseguir entender como que sonho tem a ver com abundância e tem a ver com intuição. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. E eu trouxe o trecho de um filme, de uma série muito popular que está rolando aí, para ajudar a gente a fazer essa análise e a gente entender. Vamos embora botar a mão na massa, né? Vamos embora olhar para a sombra para ver o que acontece se a gente ignorar, fingir que ela não existe, né? A gente não pode se frustrar, tem que estar sempre feliz. Então, vamos dar uma olhada o que acontece quando a gente não olha para esse lado sombra e também perceber o que a gente pode fazer quando a gente domina essa sombra. Tá bem? Então, fica aí, eu volto depois da vinheta. Bom, gente, para vocês que seguem aqui o canal e para quem está chegando agora, se você está vendo esse vídeo pela primeira vez, então aproveita essa sincronicidade. Tá marcada a nossa live para a gente fazer qualquer pergunta sobre todos esses assuntos que a gente está tratando aqui, do Sincronário da Paz, do Tzolk'in, e para a gente começar a entender como que o tarô pode trabalhar com o nosso autoconhecimento. A gente vai fazer uma iniciação. A gente vai fazer uma iniciação ao vivo e a cores de graça. A única coisa que eu peço a vocês é a vossa presença para a gente interagir. Então, vamos embora. Dia 12, 13, 14 de outubro, é quarta, quinta e sexta. Serão 3 dias, porque eu não quero fazer lives longuíssimas de 2 horas. Então, eu prefiro fazer encontros relativamente pequenos durante esses 3 dias, porque a gente ouve alguma coisa, aprende alguma coisa num dia, amadurece para no dia seguinte a gente trazer dúvidas ou apropriações e compreensões daquilo que foi tratado, tá bom? Então, agenda aí, tá? 12, 13, 14 de outubro agora, às 20 horas, a gente se encontra aqui. Vamos lá então trabalhar essa questão da ilusão do lado escuro da noite? Vamos lá. Olha só, o que a gente tem aqui na onda encantada do macaco? A gente tem esses selos azuis que já estão aí marcados, que eles dão o pulsar do tempo nessa onda encantada. E como nós estamos exatamente hoje na noite cósmica, que é quando encerra essa onda encantada e é véspera da lua cheia do Sol em Libra, a lua cheia do Sol em Libra vai começar no início de uma nova onda encantada, que é a onda encantada da semente. Então, antes da gente semear debaixo dessa lua cheia do Sol em Libra, vamos embora se apropriar direitinho desses dois pratos dessa balança libriana. O macaco fala da ilusão, da brincadeira e da magia. O selo subsequente dessa onda encantada do macaco e azul é a águia. E a águia fala da visão, da criatividade e da mente. Então, para que a gente possa lidar com essa vida material aqui ilusória de uma forma mais leve, de uma forma menos determinante daquilo que a gente deve pensar, querer e sentir, é preciso que a gente use a nossa criatividade.
É preciso que a gente use a visão da mente, mas não a da mente racional, a da mente criativa, a mente que causa, que constrói tudo isso, tudo isso que está construído no mundo, um dia foi uma ideia na mente de um homem. Tudo isso que não é natural, que não foi Deus que fez, já foi uma ideia. E enquanto é ideia, isso está vivo. A partir do momento que a gente manifesta e materializa, acabou, morreu, pronto, materializou, acabou. Bora agora ter outra ideia. E a gente tem que perceber que no ritmo de vida que a gente tem, esse ritmo de vida de produção, de trabalho industrial, que trabalha contando os dias, contando as horas, sem parar, isso acaba deixando a gente sem absolutamente tempo para criar, para pensar bobagem, não bobagem, entende? Para pensar sem um compromisso de produzir, para ir para a arte, para o mundo da criação, das ideias, da criatividade, da visão da mente criativa. O próximo selo dessa onda encantada é a tormenta. E a tormenta fala de catalisar energia para a autogeração. Olha a importância disso. Olha a importância da gente usar a nossa criatividade, porque é uma forma que a gente capta a energia da fonte para poder criar coisas novas e não ficar só respondendo e repetindo a programação do dia a dia. A gente capta essa energia e faz autogeração, a gente catalisa essa energia para a nossa própria autogeração. E a autogeração aqui, como eu sempre lembro, que a gente está trabalhando, está pensando, está agindo no âmbito espiritual, na mente, a autogeração aqui é a autogeração da nossa própria personalidade. Então, aqui, se eu quero criar um mundo de paz ou um relacionamento de paz e eu tenho uma personalidade extremamente agressiva, assertiva, eu preciso trabalhar essa personalidade para que ela seja ressonante com esse mundo ou com esse relacionamento pacífico e amoroso que eu quero ter. E esse trabalho é meu, não é uma questão de obedecer ou de ter que ser calminha, nada disso. É um trabalho meu. Quando eu vou na fonte, quando eu tenho ideias, quando eu sou criativa, quando eu percebo que a verdadeira magia da vida está aqui dentro de mim e que isso aqui é uma ilusão projetada, aí eu cataliso energia para minha autogeração. E transcendo nessa onda encantada no selo cósmico, no selo da noite cósmica. E a noite fala de sonho, de abundância e de intuição. Se a gente não chega lá, se a gente não usa a nossa criatividade, se a gente tem como esse mundo material, como a verdade última, como se ele fosse o mundo real, aí a gente realmente não consegue alcançar a abundância e nem trabalhar com a nossa intuição, simplesmente porque a gente não está sonhando. Eu mesmo conheço aqui do lado, na minha vida, uma pessoa que eu falo, mas você não faz planos, você não tem sonho? E a pessoa fala assim, eu não posso sonhar, eu não tenho dinheiro, a minha limitação é concreta, material. Tá vendo aonde a gente chega? Se a gente não presta atenção, imagina, tudo bem, você não tem dinheiro, mas sonhar é de graça, não precisa, sonha, pode pensar, não vai subtrair nada do seu dinheiro, do que você já não tem, você sonhar. Mas olha que doido isso. Então vamos ver para onde a gente pode ir quando a gente se limita a esse mundo material, se impede de sonhar. Olha lá. Essa história se passa entre duas mocinhas muito amigas na adolescência, Rhaenyra e Alicent. Alicent mais recatada, obediente, bem comportada, enquanto Rhaenyra mais ousada e rebelde. Por conta das circunstâncias que levaram o rei, pai de Rhaenyra, ficar viúvo após a quinta tentativa de sua esposa lhe dar um menino herdeiro, Viserys proclama Rhaenyra herdeira de seu trono. O comportamento ousado de Rhaenyra abre sérias suspeitas sobre sua conduta de donzela, e isso apressa o casamento da herdeira. O casamento de uma herdeira de um reino nunca se dá por amor, e sim em prol da manutenção do poder desse reino. E assim, Rhaenyra se casa com Leonon,
um rapaz com claras preferências homossexuais. Rhaenyra, então, estabelece um acordo com Lennon para que tenham vidas íntimas e afetivas separadas, a despeito de cumprirem o protocolo aparente como um casal real. Enquanto isso, por orientação de Otto, o mão direita do rei e pai de Alicent, Alicent se pronuncia para o rei, que acaba por se casar com ela. A partir daí, a vida das duas amigas toma rumos diferentes. A Alicent, cada vez mais conformada à sua condição de rainha que deve servir ao rei, inclusive na intimidade, e segue cegamente obediente ao seu pai sem nunca cogitar questionar suas orientações. Enquanto isso, Rhaenyra se apaixona pelo capitão da patrulha da cidade de King's Landing e chega a ter 3 filhos com ele. No entanto, a entrega à vida protocolar e servil à sua condição de rainha de Alicent não era verdadeira. E aqui eu abro um parêntese importante. Verdadeira como nós vimos na vida real a rainha Elizabeth, que conscientemente tomou a decisão de atender ao compromisso com a vida protocolar de rainha, a despeito dos afetos que pudessem desvirtuar seus deveres. Alicent é um exemplo perfeito da dinâmica perigosa e fatal que se desenrola na psique humana quando não somos leais a nós mesmos. Uma análise comparativa entre a sua vida e a vida de Rhaenyra levou Alicent a cultivar o sentimento de inveja, ódio e revolta contra a ex-amiga, porque esta vivia livremente sua vida amorosa a despeito da sua condição de princesa herdeira. As duas tiveram filhos e esses sentimentos de revolta e ódio repassaram de Alicent aos seus filhos, até que um determinado evento, após Alicent ordenar o seu guarda pessoal para que agredisse ao filho de Rhaenyra, e não tendo êxito no pedido, ela mesma, Alicent, saca de um punhal e parte para cima de Rhaenyra, confessando sua vida sacrificial e o despeito que ela sentia por não ver o mesmo se dar com Rhaenyra. E completamente transtornada, Alicent seria capaz de ferir de forma fatal Rhaenyra se não fosse contida. Qualquer semelhança com a vida real não terá sido mera coincidência. Porque essa é a dinâmica psicológica. Quanto mais você se subtrai, quanto mais você se trai, você começa a projetar no outro essa energia de preciso, de quero, de que não tenho. E aí, quando você vê que o outro tem, você enlouquece. Como que o outro tem e você não tem? Então, essa é uma dinâmica humana. Não é porque as pessoas são boazinhas ou as pessoas são mazinhas. É porque é uma questão de equilíbrio energético. Eu tenho uma fonte energética que me inspira nos 2 sentidos. Eu inspiro e eu me inspiro. Se eu não inspiro da minha alma, do meu campo de ideias, eu fico usando a minha energia de uma forma a só repetir a programação. Acontece que eu tenho necessidades, eu tenho desejos, eu sou uma alma, eu sou uma centelha divina. Você é uma centelha divina, pulsante. Você tem um tom, uma nota, uma melodia que é só sua. E esse tom, essa melodia, essa sua singularidade, ela vai ser requerida no mundo. Ela vai pulsar dentro de você. Ela vai te causar. Ela vai causar sonhos, desejos, vontades. Ela vai te dar pontos de vista, perspectivas. Ela vai te fazer ver uma coisa que ninguém vê. Se quando a gente faz isso, a gente se poda, fala que não, que tem que seguir a ordem, né? Tem que seguir o protocolo, tem que seguir a regra, as regras sociais, a moral social,
a lei, a ideologia, seja lá o que for, a despeito do que minha alma está pulsando, está chamando, eu adoeço. E a doença de alma é a loucura. E aí eu cometo loucuras, como a gente tem visto, verdadeiras barbaridades, verdadeiras tristezas. Eu nem vou citar a última notícia que eu vi, que é ruim demais. Mas acontece, percebe? Acontece num ser humano. Enlouquece. Se você não trabalha com a sua energia psíquica, se você não sonha, você acaba enlouquecendo. Se você coloca só o mundo real aí fora como ditador do que você deve sentir, do que você deve sonhar, de como você deve se sentir diante de determinadas questões, você está se podando energeticamente. E isso é que causa a loucura. Eu não estou dizendo para a gente ser radical, não. Lembra, a gente está aqui Sol em Libra falando dos dois pratos da balança. As regras sociais são necessárias. A ideologia é necessária. Mas ela não pode ser absoluta. Ela não pode ter o poder absoluto sobre você. Você tem que ter liberdade para sua alma pulsar dentro de você. E poder discordar, e poder ter uma visão diferente, querer encontrar saídas criativas, que não são nem A nem B. E esse momento de transição planetária, a gente está assim, com os portais abertos para saídas criativas. Eu diria até que a Terra espera de nós, quase que ansiosa, que nós tenhamos saídas criativas para esse movimento autodestrutivo que a gente está tendo com o planeta e conosco. Então, era esse o recado para o dia de hoje, noite cósmica, para a gente transcender na presença, perseverar no aqui e agora, olhar muito bem para nós, para tudo isso que nos cerca, as doenças que temos por causa do envenenamento da alimentação, a destruição das florestas, a pandemia como uma reação da própria Terra para esses seres humanos que estavam exagerando. Deu uma baixada de bola geral nos seres humanos para dar um respiro para a Terra. Tudo isso que está acontecendo também está acontecendo dentro da gente. Então, é olhar para isso, olhar para a nossa sombra, ouvir nossas frustrações, principalmente. A gente, esse mês, essa lua, nós vamos passar por um eclipse. Eclipses são portais de incríveis oportunidades para mudanças. Então, será legal, será muito bom que a gente olhe para as nossas frustrações, que a gente tenha elas nas nossas mãos, para que a gente possa fazer essa cura durante esses eclipses que vão acontecer agora. Acho que dia 25 de outubro vai ter um eclipse. E a gente vai passar juntos por ele, sabendo exatamente como aproveitar esse portal. Começa daqui. Espero vocês dia 12, 13 e 14 aqui às 20 horas para a gente fazer a nossa live e a gente conversar ao vivo e a cores, tá bem? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Fala para mim se fez sentido para você, se você percebeu essa dinâmica, se você concorda, se você discorda, que é para a gente construir juntos esse nosso processo de ascensão que está acontecendo aqui no canal, tá bom? Obrigada, gente. Até a próxima. Beijo. Tudo de bom. Namastê, em Lakesh. Eu sou um outro você.